A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições bíblicas, Betel Dominical, Sala dos Adultos. Hoje estaremos tratando da lição de número 9. Essa lição será ministrada no dia 30 de novembro de 2025 e traz o tema Lázaro, amigo de Jesus, testemunha de vida. O texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículo também de número 11, que diz: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Vamos despertá-lo do sono. A verdade aplicada nos ensina que cada discípulo de Cristo é escolhido por Jesus para fazer a sua vontade e ser seu amigo. Os objetivos da lição são três. O primeiro é identificar a amizade entre Lázaro e Jesus. Segundo, reconhecer a necessidade de crer para ver a glória de Deus. E o terceiro, ressaltar que Jesus ressuscitou Lázaro. Vamos mais adiante na nossa lição. Nós temos aqui o motivo da oração. O motivo da oração é para que sejamos obedientes às ordenanças de Jesus. O esboço da lição, como sempre lemos, primeiro nós temos a introdução, segundo, o primeiro tópico, Lázaro, o amigo de Jesus, o segundo tópico, quem crer verá a glória de Deus, e o terceiro tópico, Jesus traz Lázaro de volta à vida e à conclusão. Então, vamos para a análise da nossa lição, sempre nos lembrando que a nossa intenção não é esgotar o assunto, mas abrir uma porta, outra, para que possamos entender, né? Façamos uma junção de análises e nós chegamos à conclusão daquilo que nós queremos. Quando olhamos para a lição, nós já temos que entender que dentro desta lição nós temos vários personagens. Obviamente, né, o personagem principal sempre será o Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos Lázaro, nós temos as irmãs de Lázaro, nós temos também os amigos, a comunidade em que Lázaro estava inserido. Cada um deles trazendo uma contribuição para esta lição, para este ensinamento. Cada um deles participando de alguma forma daquilo que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando, tentando, procurando ensinar a todos, E quando analisamos cada uma de suas participações, nós entendemos um contexto geral daquilo que o Senhor Jesus Cristo está tentando alcançar. Então, sempre nos lembrando que o Senhor ele tem propósitos. O Senhor nunca age aleatoriamente, mas sempre com propósitos. E nós já vemos no tema da lição, né? Amigo de Jesus e testemunha de vida. Testemunha é diferente do testemunho, quer dizer, é uma testemunha viva em que nós podemos olhar, nós podemos aprender, nos espelhar e também crer naquilo que o Senhor Jesus Cristo estava passando, ensinando através deste momento histórico. Tá? Não é uma mera narrativa, não é uma ilustração, é um momento histórico e um momento de aprendermos na presença de Deus. Tá bem? Quando nós olhamos para a verdade aplicada, nós vemos que nós temos um chamado. Dentro deste chamado, nós somos escolhidos por Deus. Primeiro, para quê? Fazer a sua vontade e sermos seus amigos. Quando nós pensamos na palavra amizade, nós vamos pensar também na questão de uma troca, de uma via de mão dupla. Desde que neste relacionamento a ideia de amizade ela aconteça só de um lado, já não podemos chamar de amizade. Quer dizer, nós temos de um lado uma pessoa que procura o bem e do outro lado nós temos uma pessoa que só procura se beneficiar do bem.
E nós sabemos que a amizade é uma troca, não de favores, mas uma troca de um sentimento especial, que é ser amigo. É um sentimento que privilegia. Quem tem amigos, ele pode congratular-se, como nos ensina as Sagradas Escrituras. Então, nós vemos esta ideia. Mas, quando pensamos na ideia da amizade com Cristo, nós vamos ver em todos os sentidos que o mais beneficiado é sempre o amigo de Cristo. Cristo quase não tem benefícios de nossa parte, mesmo porque não há o que nós podemos fazer, a não ser crer. Veja, reconhecer a necessidade de crer. Nós temos um segundo objetivo. O primeiro é identificar esta amizade, o terceiro é ressaltar que Jesus ressuscitou Lázaro. Então nós vemos que dentro desta amizade não é exigido tanto do lado humano esta questão, esta troca de amizade. Mas nós vamos ver que, dentro desta amizade, o que o homem pode fazer? Crer. Veja, reconhecer a necessidade de crer para ver a glória de Deus. É o momento em que Cristo está preparando tanto, né, as irmãs de Marta e Maria e também a comunidade que se entristece com a morte, com a partida de Lázaro. E o que vai ser necessário, o que vai ser exigido, o que vai ser pedido dos demais personagens, porque Lázaro está morto, que eles creiam. Tá? E este crer, ele tem um objetivo, que é o crer para ver a glória de Deus, para aprender algo maravilhoso da parte de Deus. Então, nós vamos aprender também que crer é fundamental para que possamos aprender algo. Nós vivemos em tempo em que as pessoas não acreditam, infelizmente. Se nós falarmos, quando falamos de determinadas situações, talvez aquela ala mais antiga da igreja ainda tenha a noção dos milagres, de acreditar em milagres. Hoje, uma ala um pouco mais nova já não tem mais não tem esta experiência, não tem esta vivência com milagres de Deus. Não é que talvez não acredite, só não tem, como nós vemos nos nossos dias, não tem tanta experiência, não tem tanta convivência com esta parte da fé cristã, que é acreditar em milagres, que é acreditar no inacreditável, que é acreditar, que é esperar aquilo que a própria definição de fé em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos ensina, que é o firme fundamento daquele que se espera e a prova do que se não vê, das coisas que nós não conseguimos ver. Hoje, nós precisamos ver para crer. Mas veja, a lição é crer para ver. Eu preciso primeiro acreditar, confiar que algo vai acontecer, que algo vai acontecer. E, obviamente, você dá crédito a alguém, você precisa ter um relacionamento de convivência. Voltamos à questão da amizade, um relacionamento de convivência, porque é pedido a você que você espere, que você creia em algo que é impossível, humanamente falando, é impossível de acontecer. Então, veja, para acreditar nisto, eu tenho que conhecer a pessoa. Tá bem? Hoje, outro problema que nós temos é esta questão de acreditar. Tá? Não estou falando de acreditar em qualquer um lá fora. Eu estou falando de crer, principalmente quando nós falamos da convivência que nós temos. Tá? Há um ditado antigo que diz assim: quem não te conhece, que te compre. Por quê? Porque não há aquela credibilidade, porque eu te conheço. Eu te conheço.
Veja, mas a partir do momento em que nós acreditamos na pessoa certa, acreditamos na pessoa correta, esta nossa crença, ela passa a trazer em nós uma esperança maior do que aquilo que nos está ensinando é verdade e que pode ou que vai acontecer e que vai acontecer. É por isso que nós vemos no primeiro tópico, nós já vemos este ensinamento, tá? Por isso que nós falamos, e nós temos também no tema da lição, a questão da amizade. Quando falamos de amizade, existe a convivência. Não dá para ser amigo de alguém que você não conviva, que você não tenha um relacionamento, que você não tenha uma proximidade, que você não tenha tudo aquilo que traz em nós, que suscita em nós o quê? O acreditar na pessoa, o acreditar. Então, há este relacionamento na vida desta família, e nós veremos que o que Cristo realiza através desta família de amigos que ele tem, vai também refletir na vida daqueles que não têm tanta proximidade com Cristo, mas têm proximidade com a família. E eles também serão atingidos, eles também serão tomados pela fé, pela credibilidade na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos então à questão de que nós precisamos ter um relacionamento. Veja que este relacionamento da família de Lázaro com Jesus Cristo suscita esta amizade. A amizade a tal ponto em que, em determinados momentos, nós vamos ver situações não controversas, mas que deveria ter um grau maior de confiança. Mas, como a amizade ela é bastante forte, então as duas irmãs elas vão se entregar a esta confiança e às palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos falar sobre amizade, né? O que significa ser amigo de alguém, ou termos alguém como nosso amigo. Isso quer dizer que esta pessoa ela tem qualidades e virtudes, veja, qualidades e virtudes. Qualidades e virtudes qualquer pessoa tem, ou uma grande parte das pessoas tem em suas vidas qualidades e virtudes. Porém, estas qualidades e virtudes, elas têm uma função, um pedido de ser maior do que ser meramente qualidade. Tem pessoas que têm qualidades e virtudes, mas que não são meus amigos, ou que não são nossos amigos. Por quê? Veja, estas qualidades e virtudes, tanto na vida de Lázaro, quanto de Maria, quanto de Marta, veja, elas não são qualquer, mas são segundo os padrões da pessoa, quer dizer, no caso aqui, segundo os padrões de Cristo. Então, há uma necessidade e uma exigência ao mesmo tempo, que estas nossas qualidades e virtudes, elas que podem ser algumas raras, outras em abundância, mas que elas obedeçam um determinado padrão. Que padrão é este? Da pessoa, do objeto que nós queremos a amizade, ou que busque a amizade nossa. Então, isso aqui também é outra coisa interessante. As minhas qualidades e as minhas virtudes, elas têm que atingir este patamar de padrão de quem? De Cristo. Obviamente que quando olhamos de Cristo para cá, o padrão, obviamente, são todos eles atingidos para que nos agrade, para que nos chame a atenção, para que conquiste a nossa amizade, para que conquiste este relacionamento que nós queremos ter. E toda vez que nós olhamos para isso, nós vamos ver que esta relação de amizade, ela sempre vai ela vai partir da pessoa de Cristo, de Deus, para conosco.
porque nós ainda éramos seus inimigos quando o Senhor entregou a sua vida por nós. Tá bem? Então, veja, quando falamos de amizade, principalmente nós que queremos amigos ou que buscamos amigos, nós temos que pensar nisto, que as nossas qualidades e as nossas virtudes, elas não podem ser qualquer partir ou tentar atingir qualquer padrão, mas o padrão do objeto da nossa amizade. Tá bem? Então, quando vemos Jesus Cristo chamando Lázaro de amigo, nós vemos um privilégio, nós vemos uma satisfação. Por quê? Porque estas pessoas, e quando nós vemos também esta questão de amizade sendo estendida à igreja, nós temos que entender, nós devemos ficar felizes. Por quê? Veja, nós alcançamos qualidades e virtudes, nós temos em nós qualidades e virtudes que atingem o padrão do Mestre, tá? Do padrão de Cristo. Vamos chamar um padrão de excelência. Nós deveríamos atingir um determinado nível, um determinado grau de qualidades e virtudes que cheguem próximo, ou que esteja dentro daquilo que é exigido pelo Mestre, que é pedido. Nós também, quando pensamos em nós, quem nós queremos para ser nossos amigos? Ora, obviamente, quando nós escolhemos, a nossa escolha é sempre mais mesquinha, tá? Nós queremos estar próximos do que? De pessoas virtuosas, tá? Agora vamos ver um outro ponto. Às vezes de pessoas bem financeiramente, às vezes de pessoas que nos agradam. Por quê? Porque fazem aquilo que nós queremos. Já Cristo não, quando ele olha para nós, o que ele poderia esperar de nós? Nada. Mas mesmo assim ele nos chama para sermos os seus amigos. E dentro desta visão nós precisamos atingir estas qualidades e virtudes, mas não de qualquer maneira, mas qualidades e virtudes segundo os padrões do Mestre, segundo os padrões de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós falamos sobre Lázaro, o amigo de Jesus. Lázaro, o amigo de Jesus. Então, deve existir em nós estas qualidades e estas virtudes. Obviamente que muitas delas nós vamos no decorrer do tempo. Tanto é que Cristo, num determinado momento, ele vai parar e dizer: eu já não chamo mais vocês de servos. Agora vocês são meus amigos. Por quê? Porque o servo não sabe dos negócios do seu senhor. Mas o amigo, sim. Então, veja, foi se criando um relacionamento. Foi se criando este relacionamento de amizade, tá bem? Em que nós fomos fazendo o quê? Nós fomos adquirindo neste relacionamento qualidades e virtudes que agora alcançam o padrão do Mestre. Porque nós não tínhamos. Todas as vezes nós somos lembrados de que nós não tínhamos determinadas qualidades, determinados padrões, determinadas virtudes que correspondiam à vontade do Mestre, mas fomos neste relacionamento, como se fosse um relacionamento de amizade, de matrimônio, um relacionamento em que ele vai crescendo, ele vai tomando forma, ele vai tomando vulto, ele vai crescendo dentro desta amizade. E dentro desta amizade, o que acontece? Nós temos a história de Lázaro, tá? Que eu separei, obviamente, dentro daquilo que se sabe e também daquilo que nós já conhecemos, para não tornar a análise muito repetitiva. Então, nós vamos ver que dentro da relação amizade existem o quê? Experiências. Já falei que estas experiências elas precisam ser de ambos os lados, essas experiências desta convivência. Dentro da amizade, muitas vezes nós teremos, todas elas são boas, mas nem sempre serão as palavras ou as atitudes, elas vêm para nos elogiar, às vezes são chamadas a nossa atenção, e nós precisamos aprender
que uma amizade ela não é constituída só de palavras boas ou do reconhecimento das nossas qualidades, mas muitas vezes nos serão chamados também a atenção, e isto é amizade. O Provecista, né, quando olhamos para os livros sapienciais, nós vamos ver que vale mais uma palavra de um amigo que se pareça com um tapa no rosto do que a palavra lisonjeira. E o amigo ele não vai fazer isto sempre. De quando em vez ele vai nos chamar a atenção. E isto são experiências que nós temos dentro do relacionamento de amizade. O que leva a Lázaro a experimentar, não somente Lázaro, todos os personagens, como nós dizemos, eles vão participar deste milagre, eles vão ter experiências. Alguns, quando nós cremos do fortalecimento da fé, da nossa alegria por recebermos, né, a alegria. Havia um pregador muito antigo, né, já de saudosa lembrança, que ele dizia que o milagre é para a glória de Deus e para a alegria da igreja, para a alegria do povo. Então nós vemos que, conquanto o milagre é para a glória de Deus, nós, como igreja, vamos glorificar, e aqueles que estão ao nosso derredor, que não professam a mesma fé, vão crer no poder miraculoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? Então, veja, ele experimenta o milagre dentro desta relação, deste relacionamento de amizade, ele experimenta o milagre de ter sido ressuscitado por Jesus após 4 dias. Eu já falei sobre isto, mas esta questão de 4 dias, ela é relevante. Ela é relevante. Veja que há um desconforto, tá? Há uma certa pressa em que Jesus venha, não somente para que Lázaro não morra, como nós vemos mais adiante as irmãs, mesmo, né, Marta e Maria atarefada e Maria aos pés de Jesus, mas ambas vão dizer a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tá bem? Então, este pensamento ele deve ser trazido novamente, né, como um lembrete. Veja, o milagre acontece após 4 dias. O que tem tudo isto a ver? Veja, nós vamos ver primeiro a condição física de um corpo que já está 4 dias sem vida. O que acontece com ele? Obviamente que o estado de decomposição ele já está se adiantando, Ora, se com 1, 2 dias, eu me lembro antigamente, no nosso tempo, quando nós éramos crianças, o que acontecia? Havia até um estabilizador que ficava embaixo da urna, para quê? Para que o mau cheiro, para que algumas condições em que o corpo fosse caminhando naturalmente, não acontecesse no ambiente, na sala onde estivesse sendo velado. Hoje já não temos tanto, porque as autópsias elas são feitas e são retiradas. Já não há o componente, o corpo ele não está completamente ali, né? Os órgãos internos, mas uma boa parte eles são retirados, e isto obviamente vai diminuir principalmente odores desagradáveis que são expelidos por isto, tá bem? Então nós vemos que há uma pressa para o velório, há uma pressa para isto, há pressa para... Quando olhamos para o... Nós vemos uma pressa em todos os sentidos, tá? E o Senhor, segundo a mentalidade humana, o Senhor precisava vir logo, por quê? Para que Lázaro não morresse, porque depois que morreu, ele já ficaria mais difícil, 4 dias depois, então impossível. Tá? E deixa-me lembrar também de uma superstição que havia entre os judeus, que se houvesse algum milagre de ressurreição, deveria ser em 3 dias. Por quê? Segundo esta superstição, a alma ficaria no entorno ali do corpo, ou do lugar onde havia sido colocado, depositado, né, que no caso ali ele não foi enterrado, ele foi colocado dentro de uma
de uma cova, de uma caverna, de um sepulcro cavado em rochas, né? O costume de enterrar, né? Outro sentido, lá era diferente. Então, esta alma ficaria ali por 3 dias. Depois disso, não haveria mais como, não haveria. Então, o Senhor, propositadamente, ele espera esses 4 dias, tá bem? Porque, veja, a situação se torna mais difícil humanamente falando e também supersticiosamente falando, já não havia. O Senhor, então, ele vem para quebrar estes padrões humanos, tá bem? Mas na amizade, nós temos que experimenta, veja, ele é chamado, ele é convocado para estar ali. Porque as irmãs pensaram, nós somos tão amigos, nós nos consideramos tanto, que o Senhor não vai deixar de vir. Porém, o Senhor veio na sua hora, tá bem? Nós vemos no ponto de número 1, então, a história de Lázaro. O que nós destacamos por causa do tema é a questão que dentro da amizade ele experimenta o milagre de ter sido ressuscitado, tá bem? Porém, o Senhor, ele traz mais ensinamentos. Ele poderia ter vindo antes de Lázaro morrer? Poderia. Porém, o que aconteceria? A lição que deveria ser aprendido, a mensagem que deveria ser transmitida, não teria sido. Obviamente que também o efeito do ensinamento na vida, tanto da família quanto das pessoas, não aconteceria como era o plano de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? Ponto de número 1, 2, a melhor parte. Veja, por isso que eu falei dos personagens, nós teremos a participação, não vamos falar só de Lázaro, mas tudo o que acontece até a ocorrência do milagre é feito, é passado, é acontecido na vida de outros personagens. Então, agora nós temos Maria, né? Nós vamos falar das duas irmãs de Lázaro, tanto Marta quanto Maria. Enquanto Marta está atarefada, Maria está aos pés de Jesus, por sua vez estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, tá bem? Enquanto uma estava totalmente atarefada, estava totalmente, vamos dizer assim, absorta em tudo aquilo que trazia esta preocupação, uma preocupação secundária. Por quê? Jesus Cristo não teria tanto tempo para sentar e conversar e comer comida A, comida B, ter um momento depois, aguardar para a sobremesa. Não, a obra do Senhor tem pressa. O Senhor teria aí 3 anos e meio de ministério. Então, é uma coisa que precisava ser rápida. E Marta estava atarefada com muitas coisas. Por quê? A intenção dela era agradar. Veja que Marta é uma mãe, é aquele sentimento de mãe, de cuidadora, de prestadora de serviço, daquela que está ali para servir, para agradar. Maria já está mais tranquila. Ela está aos pés do Senhor Jesus Cristo, ouvindo. Quer dizer, ela está... A questão de Marta estar envolvida não é criticada por Cristo, mas o Senhor diz outro ensinamento. Veja, existem situações em que nós precisamos parar, em que o muito fazer ele está atrapalhando. E nós temos esta mentalidade de que quanto mais trabalhamos, mais nós agradamos a Deus. Sim, agradamos a Deus, mas nós não podemos deixar que estas nossas multitarefas, elas nos impeçam de termos uma comunhão com Deus, um a sós com Deus, um momento com Deus em que nós tiramos para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o querer do Senhor. E é isto que nós temos na vida de Maria. Maria, por sua vez, está aos pés de Cristo, né?
Muitos dizem que não há um lugar melhor para estar do que aos pés de Cristo, do que aos pés da cruz. Ouvindo. Tá bem? Quer dizer, ela está prestando atenção, ela está absorvendo os ensinamentos de Cristo, dos ensinamentos de Cristo. Tá bem? Porém, nós temos ensinamento tanto na vida de uma, na atitude de uma, quanto na atitude de outra. Tanto Marta nos ensina, quanto Maria nos ensina. Veja, e elas estão fazendo parte deste plano de ressurreição deste amigo. Veja que a história, o momento ficaria incompleto se nós não tivéssemos a exposição de determinados momentos. Tá bem? Então, nós temos aqui que Maria, por sua vez, nós conhecemos a história, que Marta está totalmente atarefada, ela vai reclamar com Cristo, ela vai chamar a atenção de Cristo de que Maria não a ajuda com as tarefas de casa. Por quê? Maria está preocupada em servir a Cristo, em servir a família, em servir os amigos, os visitantes e até os curiosos. E, obviamente, que isto demandaria um tempo muito grande. Já Maria estava mais preocupada em prestar atenção, porque o irmão está morto. Tá? Enquanto uma se preocupa, vamos dizer, em organizar o velório, a outra está preocupada em aprender por que aconteceu isto, por que o Senhor demorou, por que o Senhor não atendeu imediatamente aos seus pedidos, aos seus rogos. E isso é preocupação, ela vem para a nossa vida. Nós queremos saber por que Cristo não veio antes, por que Cristo não atendeu às nossas orações. Veja que são todos eles pensamentos falhos, porque o Senhor não se atrasa e nem adianta. O Senhor chega na hora certa. 4 dias depois, mas do relógio de Deus é a hora certa. Talvez estivesse atrasado para todos, mas para o plano de Deus estava pontualmente na hora. Era aquele momento que Jesus Cristo tinha que chegar. Então nós devemos aprender o quê? O perigo do excesso das atividades. Tá? Dentro deste perigo, nós não podemos taxar tudo de ruim, que tudo é ruim, que gastar tempo é ruim e de que ficar sem fazer nada, só sentado também, ouvindo, é bom. Não. Então nós vamos chegar num consenso. Tá? Qual é este? De que nós devemos ter a organização e o empenho de Marta. São 2 qualidades muito boas. Organização e empenho. E o que muitas vezes nós não temos. Nós não somos organizados, nós agimos de qualquer maneira, atiramos para todos os lados. E quando você faz isso, o que acontece? O objetivo a ser alcançado, ele não é totalmente, porque você não tem no que mirar. Você mira o que vê e acerta o que não vê, muitas vezes. Por quê? Porque nós não temos organização. Maria era uma pessoa organizada. Tá? Ela sabia suas funções, ela planejava suas funções, ela se organizava para desempenhar as suas funções. E nós precisamos aprender isso. É uma qualidade que muitas vezes, são virtudes, qualidades que muitas vezes nós não temos. E, além da organização, ela se empenhava. O que isso quer me dizer? Que não adianta eu ser uma pessoa organizada e não me empenhar em fazer aquilo que eu organizei. Penso, escrevo, e na hora de fazer, eu não me atenho à minha organização, aos meus planos. Quer dizer, eu não me empenho em levar ao cabo aquilo que eu planejei. Quer dizer, são planejamentos fúteis, perdidos, porque eu simplesmente não tenho empenho. Quando eu tento fazer, veja, às vezes a falta de empenho é tanta que só fica no papel. Existem pessoas, Maria não deixava isso acontecer. Ela se organizava e se empenhava em colocar em prática aquilo que ela havia organizado. E nós, muitas vezes, não fazemos isso. Do lado de Marta, do lado de Maria, veja, temos que organizar e empenhar? Sim, metódicos, maravilha, precisamos ser.
metódicos, onde nós temos a palavra metodistas, né? Metódicos, aquele que obedece métodos, que segue um método, um caminho para chegar a um objetivo, mas também cultivar um coração disponível como o de Maria. Então, nós temos que andar nos dois caminhos. Veja, no momento de organização, no momento de empenho e organização. Mas um momento também de que o nosso coração, a nossa mente deve estar disponível a aprender. Por quê? Porque a nossa organização e o nosso empenho ela deve estar baseado em quê? Na palavra do Senhor. Na palavra. Veja, por que na palavra? Nós vamos ver Maria ouvindo sua palavra. Então, por que muitas vezes as nossas organizações e empenhos, elas não têm o sucesso que nós queremos que tenha, que nós pensamos? Porque eles não estão, o nosso coração, a nossa mente não está disponível para aprender aos pés de Jesus. E, obviamente, que todo projeto deve estar baseado na palavra de Deus. Todo deve estar baseado na palavra de Deus. E é o que nós precisamos aprender. A nos organizarmos, tá bem? A nos empenharmos, mas tudo isto baseado na palavra e na vontade do nosso Deus, no direcionamento do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós temos aqui o perigo do excesso das atividades é este. Nós nos empenhamos tanto, nós nos organizamos tanto, mas esquecemos do principal, que é tudo isto está sobre a palavra de Deus e também sob a palavra de Deus. A minha organização deve ser sobre a palavra de Deus e o meu empenho sob a palavra e a vontade de Deus na minha vida, porque senão não vai ter efeito, como foi no caso de Maria. O Senhor disse para ela que uma coisa só bastava, porque ele também não teria tempo para tanta coisa. Vamos para o ponto de número 2. Quem crer verá a glória de Deus. Então, nós temos aqui, né, separamos este ponto, tá bem? Quem crer verá a glória de Deus. Mas, para isso, nós precisamos reconhecer esta necessidade de acreditar. Muitas pessoas hoje vivem como se não precisasse crer, não precisasse acreditar, não precisasse esperar na palavra do Senhor. Talvez esperar hoje seria uma palavra mais correta. As pessoas não têm paciência. A partir do momento em que nós não cremos, nós não temos paciência como Davi. Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Veja que esta família tem uma necessidade, esta família tem um clamor, faz um clamor a Cristo, coloca uma oração diante de Deus, mas nós vemos aqui também que há uma certa aceleração. Quando nós não cremos totalmente em Deus, nós começamos a forçar, principalmente o tempo de resposta de Deus, e Deus não trabalha sob pressão. Nada que nós fizéssemos também pressionaria Deus a agir. O Senhor trabalha dentro da sua vontade, dentro do seu querer. É por isso que Pedro nos convida a lançar sobre Cristo a ansiedade. A ansiedade é aquilo que nos deixa incomodado, a tal ponto no ponto de número 2, a presença do Senhor. Ambas, tanto a que estava cuidando da casa, quanto a que estava ouvindo, elas têm esta declaração diante de Deus. Quando o Senhor chegou, elas disseram, não foi só Marta, mas Maria também disse, que se o Senhor estivesse ali, o irmão delas não teria morrido, e é uma realidade. É uma realidade. Poderia ter acontecido isto, como nós já dissemos? Sim, porém, o objetivo, 100% do objetivo a ser alcançado, não teria acontecido, como foi o inverso. Como o Senhor esperou, ele não demora, ele espera o tempo certo. Pronto, nosso amigo Lázaro dorme.
Veja que ele não diz que está morto. Ele fala, vamos acordá-lo deste sono. Porque o Senhor sabia o que ele estava para fazer. Tá? Mas antes disso, nós vamos ver outra linha de ensinamento. Mais uma linha de ensinamento. Veja, elas reconhecem que se Cristo, e nós reconhecemos também, quando Cristo está num lugar, veja, a vida está no lugar, a morte não pode chegar. Lógico, se o Cristo chega, a doença, talvez por uma doença, Lázaro tenha morrido, o que acontece? A doença deveria sair, ela deveria não estar mais naquele lugar. Porém, era propósito de Deus. Vamos dizer assim, Deus fez, não fez de propósito, mas fez com propósito. Qual é o propósito? O grande milagre da ressurreição. Mas, veja, mesmo cuidando da casa e a outra sentada aos pés de Cristo, elas têm a mesma ideia. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E se o Senhor estivesse aqui, não haveria milagre. O milagre, como nós dissemos, que fortalece a fé do crente, que é a família, e também atinge o coração dos incrédulos, fortalecendo e também confirmando o poder de Cristo em suas vidas. É a função do milagre. Na vida do crente, o milagre faz o quê? Aumenta a nossa fé. E dos incrédulos, faz com que eles reconheçam este poder de Deus que está diante deles. Tá bem? Nós vamos falar no ponto de número 2, que é Jesus chorou. Tá bem? Porém, este choro, apesar, nós podemos pensar que o Senhor se comove, e é uma realidade, o Senhor se comove das nossas dores, das nossas necessidades. É por isto que ele vem, Deus vem como homem na encarnação, para quê? Para que ele tenha esta experiência, para que ele demonstre a nós também esta experiência, que ele pode nos socorrer em tempo oportuno, como está em capítulo 4, versículo 16 da carta aos Hebreus, para que nós possamos alcançar, ir até ele e alcançar socorro em tempo oportuno. Tá bem? Porém, o choro de Jesus Cristo não é prioritariamente por causa do choro ou da dor das pessoas. Por quê? Veja, nós temos dois momentos em que Jesus chora. Primeiro, ele chora sobre Jerusalém. Na entrada triunfal, ele chora sobre, o seu lamento é sobre Jerusalém. Tá? Porque ele vai expor a ideia de que Jerusalém simplesmente não aproveita as oportunidades que Deus lhe dá para se converter, para melhorar. Ela vai perseguir profetas, ela vai apedrejar os que são enviados, e o próprio Cristo será crucificado. E o próprio Cristo será crucificado. Na questão de Lázaro, a mesma coisa. O povo está chorando. Tá? O povo está chorando. Mas nos dois momentos, o que é que traz este lamento do Senhor Jesus Cristo? Sobre esses dois momentos, vamos agora para o ponto 2, 3 e fazermos um juntamento. Jesus manda remover a pedra. Então, veja, vamos remover a pedra. É de 4 dias, já está em estado de decomposição tanto quanto avançada a situação, a visão não seria boa, tá? Ver aquilo não seria bom, já o odor estava desagradável, porém, veja, nós vamos falar disto aqui, concluir aqui o choro de Jesus Cristo. Por quê? Era um problema para o Senhor o estado do corpo de Lázaro? Não, não é problema nenhum. Não há problema, não há barreiras físicas, não há barreiras que possam impedir o poder de Deus. Nada pode. Por mais difícil, ou quanto mais difícil a situação está, maior é o milagre. Maior é o milagre. Não há dificuldade alguma do Senhor realizar. Por quê? Ele é o dono da vida. Ele é o doador da vida, ele é o criador da vida. Então não há situação alguma na terra que possa impedir Deus de trabalhar. Mas qual era o problema?
Veja, o estado do corpo não era impedimento, mas sim o quê? A incredulidade. E é isto que leva Jesus Cristo a lamentar sobre Jerusalém. Sua incredulidade, sua desobediência. No caso também aqui, as pessoas não conseguem acreditar. Não conseguem. Tanto é que elas vão colocar situações, suas razões humanas, para que o Senhor Jesus Cristo ele repense a sua atitude ou a sua ordem de retirar a pedra, de que vai ressuscitar Lázaro. Nós vamos ver citações em que elas sabem que Lázaro ressuscitaria, mas não aquele dia, não daquela forma, porque tanto o entendimento, vamos dizer, a teologia aqui, quanto a superstição, elas vão fazer parte desta declaração. Vão fazer parte dessa declaração. Por quê? Porque havia incredulidade. Quem vai acreditar que uma pessoa de 4 dias, depois de 4 dias de falecida, ela poderia ressurgir? Ora, é praticamente impossível. É por isto que a fé é o firme fundamento. Tá bem? Então, nós temos duas situações aqui, 2 pontos que complementam, que para o Senhor não há impossível. Porém, a incredulidade ainda, veja, principalmente a nossa, que já temos uma base de fé, que já temos uma base de crença, que já temos uma base de conhecimento da Bíblia, isto incita mais os lamentos do Senhor do que do incrédulo, porque o incrédulo já tem o nome de incrédulo, nós já temos nome de crentes. Ora, e obviamente quando nós permitimos que as nossas limitações humanas atrapalhem o processo, ou seja, um determinado, não um impedimento total, mas faz com que nós duvidemos do poder de Deus, isto vai fazer o Senhor chorar também. Então veja, um corpo em decomposição não é problema, mas um corpo vivo, morto na incredulidade, aqui já faz com que o Senhor chore. Ele chora sobre Jerusalém, tá? E ele chora sobre todos os personagens que estão ali, sobre aquela situação. Por quê? Tudo está envolto em incredulidade. Incredulidade, porque é difícil. Vamos para o terceiro e último tópico. Jesus traz Lázaro de volta à vida. Então, veja, o Senhor ele vem, a narrativa, a história, ela vai tendo um crescimento. Porque se o Senhor simplesmente chega, faz o milagre e vai embora, também não há um funcionamento. Mas veja que o Senhor tem uma metodologia, o Senhor tem uma forma de agir. E ele vem trazendo a situação, tá? Ele vai conversando com um, vai ouvindo o outro, explicando para um, explicando para outro, explica para Marta e Maria, explica para uma, para a outra separado, explica para as duas, e também vai ouvindo a multidão, vai ouvindo o lamento da multidão. Então veja que Jesus ele não suprime etapas, pelo contrário, ele permite que a história transcorra tranquilamente para que todos entendam, até nós chegarmos no ápice, como eu já disse, culminando com o milagre da ressurreição de Lázaro. Tá bem? Então o Senhor traz Lázaro de volta. Por quê? Jesus sabia o que ele iria fazer, tá? O milagre. Mas as pessoas não. Para isso, o que ele faz? Ele prova a fé daquelas pessoas antes. Veja que a intenção do mestre é ir provando a fé. Tá? E esta fé ela vai sendo fundamentada e vai aumentando. Veja que a temperatura está aumentando. Nós estamos chegando agora no ápice de quê? De uma pedra ser removida, um cheiro desagradável sair, uma condição difícil de entender e depois o milagre. Tá? Se não há um processo de aprendizado, quando nós vemos o milagre, nós simplesmente nos assustamos. Não entendemos, não compreendemos, e isto não trará o efeito desejado por Deus, do plano de Deus na nossa vida. É por isso que nós precisamos respeitar o tempo, tá? O tempo de Deus, não o nosso.
porque o nosso é depressa. Se o Senhor estivesse aqui, por que que o Senhor demorou tanto? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E todo mundo também não. Por que que ele demorou tanto? Calma. Respeite o processo, tá? Milagres são feitos de processo, tá bem? E o Senhor agora, veja, o Senhor sabe o que vai fazer. Tá bem? O Senhor não está ali, não caiu de paraquedas, ele não está demorando porque ele não sabe o que vai fazer. Ele está preparando um plano B. Não, ele está ciente do que ele quer. Porém, veja, ele estava ciente, mas as pessoas não. Então, as pessoas precisam aprender a quê? A confiar, tá? A fé. E como que eles vão aprender a confiar? Tendo sua fé provada. Tá bem? Como diz o hino, toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Veja, crescimento, crescer um pouco mais. Então, aquelas pessoas precisavam crescer na sua credulidade e diminuir a sua incredulidade. E para isso o Senhor prova a nossa fé. Nós somos provados constantemente. Agora imagina, você está ali ansioso, seu irmão está morto, algum ente querido está morto e você precisa crer. Você quer ver o milagre, mas o Senhor quer que você cresça, quer que você aprenda através do processo. Cresça através do processo. Então o Senhor não só, mas veja, aquelas pessoas, quer dizer, todos os personagens envolvidos na história, não somente Maria e Marta, ou Marta e Maria, mas também todos os que estavam ali presentes e presenciando a cena, o decorrer da história. Tá bem? Por que a ideia de provar a nossa fé? Porque, veja, Marta, ela não compreende bem. Porque ela cita, né, ela diz, eu sei que ele vai que ele ressurgirá na ressurreição no último dia. Há uma ideia, veja que não há um desconhecimento total. Ela sabia da ressurreição dos justos, da ressurreição dos santos no último dia. Mas não era isto que o Senhor queria lembrar. Assim como nós vemos os amigos de Jó perdidos numa lição que eles já tinham. Qual era a lição? Quando eles olham para Jó, eles sabem que o justo é abençoado e que o injusto é amaldiçoado. Jó está numa situação aparentemente de maldição. Então Jó errou. Deduz-se isso. Ora, se o justo é abençoado e o ímpio é amaldiçoado, Jó está numa situação de maldição. Logo, Jó cometeu impiedade. Dedução. Era claro. Mas Deus estava trazendo uma nova lição. O justo abençoado, o ímpio amaldiçoado e o justo que, mesmo sendo justo, passaria por provações, que é o caso de Jó. Nós vamos ver no final, né, 42, 41, 40, 41, 42, capítulo, né, do livro de Jó, nós vamos ver Deus ensinando isso. Veja, agora vocês vão lá pedir perdão para ele, porque se ele não perdoar, não perdoa vocês. Aqui também é a mesma coisa. Veja, a ressurreição do último dia, ótimo, parabéns, existe. Mas o Senhor estava falando de uma ressurreição ali, no ato, com todas aquelas dificuldades. Então o Senhor está trazendo esta lição. No ponto de número 3.2 vai dizer sobre Lázaro venha para fora. Né? Veja, a situação ela vai aumentando sabe? Enquanto em Cristo ela vai transcorrendo, o plano vai transcorrendo normalmente, mas veja a tensão aumentando, provando, eu sei, e agora o Senhor diz, Lázaro vem para fora. Né? Aqui é um momento de tensão. Né? Após removerem a pedra do sepulcro, Jesus ordenou. Por que Jesus pode ordenar? Porque ele é Deus. Porque ele é vida. Porque ele vence a morte. Porque a vida e a morte estão
nas suas mãos. Então, tá, eu não vou falar de remover a pedra do sepulcro. Eu vou falar da palavra de ordem, em que a morte se submete ao poder da vida. A morte se inclina diante de Deus. A morte se inclina diante do Senhor Jesus Cristo e o obedece. O que ele faz? O que ela faz? Ela solta Lázaro. Veja, primeiro nós temos uma libertação, uma soltura espiritual. Quando o Senhor dá ordem à morte que libere, que saia de cena. Lázaro, vem para fora. Quer dizer, Lázaro, ressuscite. Obviamente a morte tem que ir embora. Ela tem que sair de perto. E a segunda libertação é quando ele sai envolto nos panos em que os judeus preparavam os seus mortos, tá? Aquela mortalha que eles falam, aquele que é falado em outros lugares, a pessoa era totalmente envolta em panos, tá bem preparada com ungüentos, com perfumes, com isto, com aquilo, e ele simplesmente sai daquela maneira como está. Agora, segundo, o que o Senhor Jesus Cristo diz? Desatai. Desatem Lázaro. Porque a prisão pior eu já venci, eu já mandei ela embora, que é a morte. Ela tem que me ouvir, porque eu sou a vida. Aleluia. Porque eu sou Deus. Tá bem? Então, ele chama Lázaro para fora e Lázaro aparece. Veja, todas as preocupações. Imagina você se deparando com um corpo nesta situação. O imaginário do povo deveria estar povoado de situações, todas elas ruins. Um corpo disforme, um corpo já deformado pelos 4 dias, o cheiro, e quando sai totalmente diferente daquilo que estava na mentalidade humana, daquilo que o povo estava pensando. Então imagina a surpresa. Lázaro vem para fora, não está inchado, não está fedendo, não está simplesmente porque agora ele tem cheiro de vida. É o cheiro, o bom cheiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele sai para fora, tá bem? E a lição toda agora, veja, agora Lázaro está livre, o povo está feliz, está ressuscitado, está liberto da morte, está liberto das amarras que prendiam o corpo lá dentro na preparação, e ele vem para o meio do povo. E agora é abraço. Quer dizer, quem não queria nem chegar perto, porque já é de 4 dias, quer dizer, está fedendo, agora não para de abraçar. Principalmente suas irmãs. Tá bem? E qual é a lição? Veja, nós temos Lázaro como amigo no tema, amigo de Jesus e testemunha de vida. E onde está a lição? Qual é o ápice da história? É o quê? Lembrar que Jesus disse. Veja, Jesus vem dizendo desde o começo, se creres, verão a glória de Deus. Ele não está morto, ele dorme, o povo ri, o povo chora. O Senhor está dizendo, mas as pessoas não estão ouvindo. E quando ouvem, não entendem, né? Totalmente. Mas vamos voltar à ideia. Jesus disse, o que ele disse? Que dar a vida em amor dos seus amigos é muito bom? Sim. Mas vamos para o outro que nós estamos falando. Veja, que os seus amigos, tá? Lembra que nós falamos sobre amizade no princípio? São os que obedecem os seus mandamentos. Primeiro mandamento para a família, creia que eu vou ressuscitar. Segundo mandamento, tirem a pedra. Tá bem? Não se preocupem, ele vai ressuscitar. Perfeito, como ele estava. Aliás, como ele estava não, porque ele estava doente. Vocês vão ver o que é um milagre. Quando o milagre é completo, ele nos surpreende de todas as maneiras. Porém, para que o milagre aconteça, para que Lázaro seja essa testemunha de vida, é necessário que os amigos de Cristo, quem são os verdadeiros amigos? São aqueles que reúnem qualidades e virtudes segundo o padrão do Mestre, mas também são os que obedecem os seus mandamentos.
Então, se nós não temos por costume obedecer a Deus, a sua palavra, os seus mandamentos, os seus preceitos, as suas ordenanças, nós não podemos ser chamados de amigos de Deus. Mas se o fizermos, veja, se o fizermos, qual será nosso prêmio, né? Qual será a nossa alegria? É vermos, é experimentarmos milagres de Deus. Está aqui. Quando nós resolvemos obedecer ao Senhor e os seus mandamentos, nós veremos milagres. Muita gente hoje reclama de não ver milagres, mas você obedece? Obedecemos, somos amigos de Cristo a tal ponto dessas qualidades e virtudes e obediência fazerem parte da nossa vida? Se sim, então se obedecemos os seus mandamentos, veremos milagres do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, e vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.